Mulher conta ao rico: você não é estéril, e minha mãe sempre suspeitou disso. A noite estava linda na zona sul do Rio de Janeiro. A lua cheia jogava sua luz prata sobre a piscina da luxuosa casa de Júlia e Alexandre. Um cenário perfeito para um jantar a dois. Os candelabros brilhavam, os pratos eram de cristal, e o aroma sofisticado da comida estava no ar. Mas por trás dessa perfeição, um tumulto se formava no coração de Júlia. A verdade a consumia, e ela sabia que aquele era o momento. Alexandre, começou ela, a voz tremendo enquanto segurava o garfo com força. Precisamos conversar. Ele parou, a expressão confusa, seu olhar refletindo um misto de amor e preocupação. Do que você está falando? Ela respirou fundo. Eu descobri algo sobre seu diagnóstico. Você não é estéril. As palavras saíram como uma explosão. O clima leve da noite se partiu em 1000 pedaços. Ele parecendo congelar, os olhos se arregalando. O que você quer dizer com isso? O ar na sala ficou mais pesado. Um nó se formou na garganta dela. Foi um erro, um diagnóstico errado. Os ecos da revelação pairaram no ar, como um grito silencioso. A lembrança da sua mãe vinha à mente, sempre sondando a verdade por trás da vida deles, com olhares de suspeita e palavras insinuantes. Eu sempre soube que havia algo errado. Ela sussurrou quase para si mesma. Minha mãe nunca acreditou que você era estéril. Ela tinha razões. E agora? Vejo que talvez ela estivesse certa. O silêncio se fez presente, penetrante. Alexandre franziu a testa, sua expressão se contorcendo entre a raiva e a dor. Então tudo isso foi uma mentira? Por que você não falou antes? A tensão crescia, como se o próprio teto da casa pudesse ceder sob o peso das palavras não ditas. Júlia sentiu agora a carga das expectativas. A imensa fortuna de Alexandre estava manchada por um escândalo também prestes a eclodir. Algo sobre sua herança, um segredo guardado a 7 chaves pelo pai dele. Um ataque ao relacionamento deles, que era um oásis em meio ao caos. O que estamos construindo, Alexandre? Indagou, o coração acelerando. Pode tudo isso ser baseado em mentiras? E se você tiver razão, o que isso significa para nós? Ele rebateu, claramente confuso. A atmosfera, antes romântica, agora parecendo pesada como chumbo. Cada um absorvendo o impacto da revelação. Suas verdades se entrelaçando em um emaranhado de segredos. Ali, naquela casa linda, uma tempestade se formava. Amor, traição e mentiras, tudo ao mesmo tempo. Como eles poderiam seguir em frente? O amor poderia resistir a tudo isso? Júlia sabia que precisavam enfrentar as sombras de suas famílias e a pressão crescente do mundo que o cercava. O futuro da família que tanto desejavam parecia mais incerto do que nunca, e a dúvida ecoava em cada canto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que estamos construindo, Alexandre? Indagou ela, o coração acelerando. Após um instante de silêncio ensurdecedor, a tensão se tornava quase palpável. Júlia queria mais uma resposta tranquila, mas ele parecia perdido em meio aos seus próprios pensamentos. E se você tiver razão, o que isso significa para nós? Ele não tinha outra opção senão encarar a situação. Parecia uma ferida aberta, mas ainda havia um ar de expectativa. E antes que ela pudesse pensar em uma resposta, algo horrível aconteceu. Um barulho intenso ecoou pela casa, vindo da sala de estar. Foi como se um raio tivesse acertado a estrutura. As luzes piscaram, e em seguida, uma explosão. Um fogo brando irrompeu do aparelho de televisão, iluminando a parede enquanto as chamas lentamente se espalhavam. "Júlia!" gritou Alexandre, jogando a mesa de lado e correndo em direção ao fogo. O cheiro de queimado invadiu o ar. "Temos que sair." Mas ela ainda estava paralisada. O choque de suas palavras e a súbita calamidade se misturando. A fumaça começou a preencher o ambiente, picando seus olhos e dificultando a respiração. Eles corriam. A adrenalina elevou-se rapidamente. O que era uma noite romântica rapidamente tornara-se um pesadelo. "Calma! A saída é por aqui!" gritou Alexandre, puxando-a. Eles atravessaram a sala, mas a visão dela se tornou turva. Então, algo deu muito errado. O teto, sobrecarregado pelas chamas, desabou bem atrás deles. Júlia sentiu o calor se aproximar, o pânico crescendo, seus instintos gritando para correr. Finalmente, eles conseguiram escapar pela porta da frente, caindo na grama do jardim. Mas a liberdade era um alívio apenas temporário. O caos dentro da casa reverberava por todo o quarteirão, as luzes se apagando abruptamente. Uma multidão rapidamente se reunia do lado de fora. Olhares assustados se voltando para a casa ardendo em chamas. Alexandre virou-se para Júlia, seus olhos wild com uma mistura de pânico e raiva. "Por que isso aconteceu agora? O que estava acontecendo dentro de você?" E então ela percebeu seu erro. O medo e a raiva se entrelaçaram em seu peito, instigando uma atitude defensiva em relação a ele. "Eu não sei, isso não faz sentido." Mas algo dentro dela começou a despertar. As palavras de sua mãe voltaram, sussurrando sobre segredos enterrados e verdades. "Alexandre, minha mãe, ela foi ao médico com você." Os olhos dele se arregalaram, em choque. "O quê?" "Ela tinha suas razões. Ela sabia que você não era estéril. E algo mais. Talvez ela tenha manipulado isso tudo. Mas eu não entendo por quê." O cérebro de Júlia estava em frangalhos. O calor do fogo atrás deles fazia com que o ar se tornasse difícil de respirar. E então, do meio da multidão, uma mulher se destacava, avançando com um olhar cheio de intenções. Era Clara, a irmã de Alexandre. Seu olhar carregava uma intensidade assustadora, e ela gritou: "Alexandre, você precisa saber a verdade. O que nossa mãe fez foi terrível." O olhar de Júlia, não mais focado somente em Alexandre, agora se dirigia a Clara, intrigada e apavorada. "O que você quer dizer?"
Mas antes que Clara pudesse responder, as chamas atrás deles aumentaram, e a visão dela se perdeu em meio à fumaça e ao desespero. Murmurejava. Algumas pessoas filmavam, outras tentavam controlar as chamas que tomavam conta da casa. Segredos estavam prestes a ser revelados, e Júlia sentia que aquela não era apenas uma noite de revelações, mas o início de uma tempestade que desafiaria tudo em que acreditava. E à medida que as sirenes de emergência começavam a soar ao longe, um aperto crescente se formava em seu peito. O que mais estava escondido nas sombras? A visão da casa em chamas parecia surreal, como um pesadelo que se tornava mais real a cada segundo. Júlia sentiu seu coração acelerar, enquanto o desespero tomava conta. Alexandre, precisamos sair daqui. A fumaça espessa tornava o ar denso, quase insuportável. Ela agarrava a mão dele como se ele fosse seu único ponto de sanidade. Mas enquanto o olhar dele se fixava em Clara, que lutava para avançar, as palavras da irmã ecoaram e começaram a perfurar sua mente. O caos ao redor parecia diminuir. Os murmúrios da multidão e os gritos se tornaram um eco distante. Clara estava ali, e a intensidade daquela cena, com as chamas rugindo atrás deles, formava um espetáculo trágico que quase deixava tudo paralisado. Alexandre, eu não sei o que sua irmã está falando. Júlia gritou, sua voz trêmula. Precisamos ir. Mas Alexandre, preso na confusão, começou a deslizar em direção a Clara. O que você sabe? O que foi que aconteceu? A pressão nas palavras dele era palpável, e Júlia teve uma sensação de que tudo o que achou que sabia sobre aquela noite estava prestes a se desmoronar como o teto instável da mansão. Ela não é quem você pensa que é, Clara gritou, seu tom atingindo um fervor angustiante. E você também não é, Alexandre. A verdade que nossa mãe guardou não é só sobre você. Cada palavra dela era como uma flecha, atingindo a todos ali. Clara, o que você está insinuando? O rosto de Alexandre estava imerso em confusão, mas Júlia sentia um frio na espinha. Algo sombrio estava se formando ali, nas entrelinhas das revelações. E então, em meio ao clamor, surgiu a figura de um homem entre a multidão. Ele era alto, com uma presença que parecia atravessar o tumulto. Quando ele se aproximou, o olhar de Júlia se congelou, porque ela reconheceu. O homem era Carlos, o ex-namorado de sua mãe. Tinha anos que não o via, mas a lembrança do olhar dele sempre a seguira. Um perigo velado que nunca deixou de existir. Clara, você não pode. Começou Alexandre, mas foi interrompido pelo homem, que em um tom grave se dirigiu a Júlia. Júlia, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não foi apenas ao médico com Alexandre. Ela tinha um motivo muito mais profundo para isso. As chamas pareciam dançar em torno de seu corpo, iluminando seu rosto tenso. As palavras pairaram como uma sombra petrificada. O que você está dizendo, Carlos? Júlia questionou, seu coração pulsando no peito. Ela e eu tivemos uma relação, antes de você nascer. Algo foi trocado em um encontro que alterou tudo. E agora você está no centro de algo maior, algo que envolve todos nós. O olhar de Carlos era direto,
sem arrependimentos, e a intensidade do momento fez com que o ar se tornasse ainda mais pesado. Você tá mentindo. Minha mãe nunca. A voz de Júlia falhou, as memórias começando a girar como um turbilhão. O rosto dela estava pálido, e as chamas não eram nada comparadas ao incêndio que se espalhava em sua mente. Tudo o que acreditava, tudo o que conhecia, estava se desmoronando. Alexandre olhou para Júlia, confuso, mas a raiva começou a se misturar com o medo. Júlia, como assim? O que você sabe sobre o que ele está dizendo? Antes que ela pudesse responder, um estouro tomou conta do jardim, um novo barulho ecoou e uma explosão irrompeu na parte de trás da casa, fazendo a multidão recuar. O que poderia ser uma simples noite de revelações se transformava em um verdadeiro inferno. As chamas se alçaram como se quisessem devorar tudo ao redor, e a mulher de Clara, tentando falar, disse: Júlia, se a sua mãe... As palavras ficaram presas em um grito agonizante, enquanto Júlia tentava compreender o que estava acontecendo. O que realmente havia entre sua mãe e Carlos? Qual era a verdade que eles não estavam prontos para enfrentar? E ali, entre o caos das chamas e as revelações cataclísmicas, o mundo de Júlia desmoronava. Tudo o que ela pensou ser amor e segurança, agora era um labirinto de mentiras e revelações que a confrontavam de maneiras que ela nunca imaginou. O que mais estava escondido atrás dessas chamas? O que mais precisava ser revelado antes que tudo se apagasse? A visão da casa em chamas parecia surreal, como um pesadelo que se tornava mais real a cada segundo. Júlia sentiu seu coração acelerar enquanto o desespero tomava conta. Alexandre, precisamos sair daqui. A fumaça espessa tornava o ar denso, quase insuportável. Ela segurou a mão dele com força, como se ele fosse seu único ponto de sanidade. Mas enquanto o olhar dele se fixava em Clara, que lutava para avançar, as palavras da irmã ecoaram, penetrando fundo em sua mente. O caos ao redor parecia diminuir. Os murmúrios da multidão e os gritos se transformaram em um eco distante. Clara estava ali, e a intensidade daquela cena, com as chamas rugindo atrás deles, transformava a situação em algo trágico que quase deixava tudo paralisado. Alexandre, eu não sei o que sua irmã está tentando dizer. Júlia gritou, sua voz trêmula. Precisamos ir. Mas Alexandre, preso na confusão, começou a deslizar em direção a Clara. O que você sabe? O que foi que aconteceu? A pressão nas palavras dele era palpável e Júlia teve uma sensação de que tudo o que achou que sabia sobre aquela noite estava prestes a se desmoronar. Ela não é quem você pensa que é, Clara gritou, seu tom atingindo um fervor angustiante. E você também não é, Alexandre, a verdade que nossa mãe guardou não é só sobre você. Cada palavra dela atingia todos ali como uma flecha, e Júlia percebeu que o núcleo da história estava muito além do que imaginara. Então, em meio ao clamor, surgiu a figura de um homem entre a multidão. Ele era alto, com uma presença que parecia cruzar o tumulto. Quando se aproximou, o olhar de Júlia se congelou, porque ela reconheceu o homem. Era Carlos, o ex-namorado de sua mãe. Tinha anos que não o via, mas a lembrança do olhar dele sempre a seguira, um perigo velado que nunca deixou de existir. Clara, você não pode, começou Alexandre, mas foi interrompido pelo homem que, em um tom grave, se dirigiu a Júlia. Júlia, você precisa saber a verdade.
sobre sua mãe. Ela não foi apenas ao médico com Alexandre. Ela tinha um motivo muito mais profundo para isso. As chamas pareciam dançar em torno de seu corpo, iluminando seu rosto tenso. As palavras pairaram como uma sombra petrificada. "O que você está dizendo, Carlos?" Júlia questionou, seu coração pulsando no peito. "Ela e eu tivemos uma relação. Antes de você nascer, algo foi trocado em um encontro que alterou tudo. E agora, você está no centro de algo maior, algo que envolve todos nós." O olhar de Carlos era direto, sem arrependimentos, e a intensidade do momento fez com que o ar se tornasse ainda mais pesado. "Você está mentindo. Minha mãe nunca." A voz de Júlia falhou, as memórias começando a girar, como um turbilhão. O rosto dela estava pálido, e as chamas não eram nada comparadas ao incêndio que se espalhava em sua mente. Tudo o que acreditava, tudo o que conhecia, estava se desmoronando. Alexandre olhou para Júlia, confuso, mas a raiva começou a se misturar com o medo. "Júlia, como assim? O que você sabe sobre o que ele está dizendo?" Antes que ela pudesse responder, um estouro tomou conta do jardim. Uma nova explosão irrompeu na parte de trás da casa, fazendo a multidão recuar. O que poderia ser uma simples noite de revelações se transformava em um verdadeiro inferno. As chamas se alçaram como se quisessem devorar tudo ao redor. E a mulher de Clara, tentando falar, disse: "Júlia, se a sua mãe..." As palavras ficaram presas em um grito agonizante. Enquanto todos se viravam para ver a origem do som, uma figura conhecida surgiu das chamas. Era a própria mãe de Júlia. Ela emergia, ligeiramente ferida, porém firme, com o olhar determinado e o rosto marcado por algo mais do que terror. "Júlia!" ela gritou, e o caos fez uma pausa. A luz das chamas refletia em seus olhos, mas ela não parecia uma vítima. Havia algo profundo e obscuro na sua presença. Eu não podia deixar você descobrir assim." Júlia sentiu um aperto no peito, cada palavra da mãe ecoando como se pudesse quebrar a noite em pedaços. O que estava acontecendo? O que ela queria esconder? "Foi você. Você que manipulou tudo. Isso." Júlia não conseguia acreditar. A traição e a dor estavam escritas em seu rosto. A multidão olhava estupefata, sem saber o que fazer. Era um momento de revelação e um desastre. Entre as chamas e a fumaça, segredos estavam prestes a emergir, e Júlia não sabia se conseguia suportar mais uma camada de mentiras. O que mais estava escondido nas sombras? O que aquela noite em chamas ainda guardava? A visão da casa em chamas parecia surreal, como um pesadelo que se tornava mais real a cada segundo. Júlia sentiu seu coração acelerar, enquanto o desespero tomava conta. "Alexandre, precisamos sair daqui." A fumaça espessa tornava o ar denso, quase insuportável. Ela segurou a mão dele com força, como se ele fosse seu único ponto de sanidade. Mas enquanto o olhar dele se fixava em Clara, que lutava para avançar, as palavras da irmã ecoaram, penetrando fundo em sua mente. O caos ao redor parecia diminuir. Os murmúrios da multidão e os gritos se transformavam em um eco distante. Clara estava ali, e a intensidade daquela cena,
com as chamas rugindo atrás deles, transformava a situação em algo trágico, que quase deixava tudo paralisado. Alexandre, eu não sei o que sua irmã está tentando dizer. Júlia gritou, sua voz trêmula. Precisamos ir! Mas Alexandre, preso na confusão, começou a deslizar em direção a Clara. O que você sabe? O que foi que aconteceu? A pressão nas palavras dele era palpável, e Júlia teve a sensação de que tudo o que achou que sabia sobre aquela noite estava prestes a se desmoronar. Ela não é quem você pensa que é, Clara gritou, seu tom atingindo um fervor angustiante. E você também não é, Alexandre. A verdade que nossa mãe guardou não é só sobre você. Cada palavra dela atingia a todos ali como uma flecha, e Júlia percebeu que o núcleo da história estava muito além do que imaginara. Então, em meio ao clamor, surgiu a figura de um homem entre a multidão. Ele era alto, com uma presença que parecia cruzar o tumulto. Quando se aproximou, o olhar de Júlia se congelou, porque ela reconheceu o homem. Era Carlos, o ex-namorado de sua mãe. Tinha anos que não o via, mas a lembrança do olhar dele sempre a seguirá. Uma ira melada que nunca deixou de existir. Clara, você não pode, começou Alexandre, mas foi interrompido pelo homem, que em um tom grave se dirigiu a Júlia. Júlia, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não foi apenas ao médico com Alexandre. Ela tinha um motivo muito mais profundo para isso. As chamas pareciam dançar em torno de seu corpo, iluminando seu rosto tenso. As palavras pairaram como uma sombra petrificada. O que você está dizendo, Carlos? Júlia questionou, seu coração pulsando no peito. Ela e eu tivemos uma relação. Antes de você nascer, algo foi trocado em um encontro que alterou tudo. E agora, você está no centro de algo maior, algo que envolve todos nós. O olhar de Carlos era direto, sem arrependimentos, e a intensidade do momento fez com que o ar se tornasse ainda mais pesado. Você está mentindo! Minha mãe nunca! A voz de Júlia falhou, as memórias começando a girar como um turbilhão. O rosto dela estava pálido, e as chamas não eram nada comparadas ao incêndio que se espalhava em sua mente. Tudo o que acreditava, tudo o que conhecia, estava se desmoronando. Alexandre olhou para Júlia, confuso, mas a raiva começou a se misturar com o medo. Júlia, como assim? O que você sabe sobre o que ele está dizendo? Antes que ela pudesse responder, um estouro tomou conta do jardim. Uma nova explosão irrompeu na parte de trás da casa, fazendo a multidão recuar. O que poderia ser uma simples noite de revelações se transformava em um verdadeiro inferno. As chamas se alçaram como se quisessem devorar tudo ao redor, e a mulher de Clara, tentando falar, disse: Júlia, se a sua mãe... Ficaram presas em um grito agonizante. Enquanto todos se viravam para ver a origem do som, uma figura conhecida surgiu das chamas. Era a própria mãe de Júlia. Ela emergia, ligeiramente ferida, porém firme, com um olhar determinado e o rosto marcado por algo mais do que terror. Júlia! Ela gritou, e o caos fez uma pausa. A luz das chamas refletia em seus olhos, mas ela não parecia uma vítima. Havia algo profundo e obscuro na sua presença. Eu não podia deixar você descobrir assim. Júlia sentiu um aperto no peito, cada palavra da mãe ecoando
como se pudesse quebrar a noite em pedaços. O que estava acontecendo? O que ela queria esconder? Foi você que manipulou tudo isso. Júlia não conseguia acreditar. A traição e a dor estavam escritas em seu rosto. A multidão assistia em choque, os olhares se cruzando, sussurros crescendo, como um murmúrio constante. Mas antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais, uma nova explosão sacudiu o ambiente. O chão tremeu sob seus pés, e as chamas explodiram em uma luz ofuscante, projetando todos para trás. Uma fumaça densa envolveu o espaço, fazendo Júlia tossir e se afastar. Ao abrir os olhos, algo completamente inesperado ocorreu. Uma pessoa emergiu daquela fumaça, mancando. Era um homem vestido de forma estranha, com um olhar de dor e fúria. Era ninguém menos que o pai de Júlia, que supostamente estava longe, na Europa. "Vim buscar você", gritou ele, parando com os olhos fixos em sua ex-esposa. A confusão tomou conta da multidão e da própria Júlia. "Pai!" Ela não podia acreditar no que estava vendo. "O que você está fazendo aqui? Como você?" A cena era insana e tudo o que ela conhecia sobre sua vida parecia desmoronar em menos de um segundo. "A sua mãe e eu temos segredos. O que aconteceu não foi apenas um acidente", ele continuou, com um tom intenso. "Não! O que você está dizendo?" gritou Clara, vista estática ao lado de Alexandre, enquanto o passado deles começava a se desdobrar como um origami feito de mentiras. "Eu não tinha escolha. Eu não queria que você soubesse." A mãe de Júlia olhou em choque para o pai, sua face expressando o terror do que estava prestes a ser revelado. "Você não deveria estar aqui. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer." Uma terceira explosão ecoou e o chão tremeu novamente. As chamas começaram a se alastrar com mais intensidade, como se a própria casa estivesse respondendo à verdade que estava emergindo das sombras. O que mais estava escondido atrás das chamas? O que mais precisava ser revelado antes que tudo se apagasse? O que era essa verdade que poderia mudar tudo para sempre? A visão da casa em chamas parecia surreal, como um pesadelo que se tornava mais real a cada segundo. Júlia sentiu seu coração acelerar enquanto o desespero tomava conta. "Alexandre! Precisamos sair daqui!" A fumaça espessa tornava o ar denso, quase insuportável. Ela segurou a mão dele com força, como se ele fosse seu único ponto de sanidade. Mas enquanto o olhar dele se fixava em Clara, que lutava para avançar, as palavras da irmã ecoaram, penetrando fundo em sua mente. O caos ao redor parecia diminuir. Os murmúrios da multidão e os gritos se transformaram em um eco distante. Clara estava ali, e a intensidade daquela cena, com as chamas rugindo atrás deles, transformava a situação em algo trágico que quase deixava tudo paralisado. "Alexandre, eu não sei o que sua irmã está tentando dizer." Júlia gritou, sua voz trêmula. "Precisamos ir." Mas Alexandre, preso na confusão, começou a deslizar em direção a Clara. "O que você sabe? O que foi que aconteceu?" A pressão nas palavras dele era palpável, e Júlia teve a sensação de que tudo que achou que sabia sobre aquela noite estava prestes a se desmoronar. "Ela não é quem você pensa que é", Clara gritou,
seu tom atingindo um fervor angustiante. E você também não é, Alexandre. A verdade que nossa mãe guardou não é só sobre você. Cada palavra dela atingia todos ali como uma flecha, e percebeu que o núcleo da história estava muito além do que imaginara. Então, em meio ao clamor, surgiu a figura de um homem entre a multidão. Ele era alto, com uma presença que parecia cruzar o tumulto. Quando se aproximou, o olhar de Júlia se congelou, porque ela reconheceu o homem. Era Carlos, o ex-namorado de sua mãe. Tinha anos que não o via, mas a lembrança do olhar dele sempre a seguira. Um perigo velado que nunca deixou de existir. Clara, você não pode, começou Alexandre, mas foi interrompido pelo homem que, em um tom grave, se dirigiu a Júlia. Júlia, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não foi apenas ao médico com Alexandre. Ela tinha um motivo muito mais profundo para isso. As chamas pareciam dançar em torno de seu corpo, iluminando seu rosto tenso. As palavras pairaram como uma sombra petrificada. O que você está dizendo, Carlos? Júlia questionou, seu coração pulsando no peito. Ela e eu tivemos uma relação. Antes de você nascer, algo foi trocado em um encontro que alterou tudo. E agora, você está no centro de algo maior. Algo que envolve todos nós. O olhar de Carlos era direto, sem arrependimentos. E a intensidade do momento fez com que o ar se tornasse ainda mais pesado. Você está mentindo. Minha mãe nunca. A voz de Júlia falhou, as memórias começando a girar como um turbilhão. O rosto dela estava pálido, e as chamas não eram nada comparadas ao incêndio que se espalhava em sua mente. Tudo que acreditava, tudo que conhecia estava se desmoronando. Alexandre olhou para Júlia, confuso, mas a raiva começou a se misturar com o medo. Júlia, como assim? O que você sabe sobre o que ele está dizendo? Antes que ela pudesse responder, um estouro tomou conta do jardim. Uma nova explosão irrompeu na parte de trás da casa, fazendo a multidão recuar. O que poderia ser uma simples noite de revelações se transformava em um verdadeiro inferno. As chamas se alçaram como se quisessem devorar tudo ao redor, e a mulher de Clara, tentando falar, disse: Júlia, se a sua mãe... As palavras ficaram presas em um grito agonizante. Enquanto todos se viravam para ver a origem do som, uma figura conhecida surgiu das chamas. Era a própria mãe de Júlia. Ela emergia ligeiramente ferida, porém firme, com um olhar determinado e o rosto marcado por algo mais do que terror. Júlia! Ela gritou, e o caos fez uma pausa. A luz das chamas refletia em seus olhos, mas ela não parecia uma vítima. Havia algo profundo e obscuro na sua presença. Eu não podia deixar você descobrir assim. Júlia sentia um aperto no peito, cada palavra da mãe ecoando como se pudesse quebrar a noite em pedaços. O que estava acontecendo? O que ela queria esconder? Foi você que manipulou tudo isso. Júlia não conseguia acreditar. A traição e a dor estavam escritas em seu rosto. A multidão assistia em choque, os olhares se cruzando, sussurros crescendo como um murmúrio constante. Mas antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais, uma nova explosão sacudiu o ambiente. O chão tremeu sob seus pés,
e as chamas explodiram em uma luz ofuscante, projetando todos para trás. Uma fumaça densa envolveu o espaço, fazendo Júlia tossir e se afastar. Ao abrir os olhos, algo completamente inesperado ocorreu. Uma pessoa emergiu daquela fumaça, mancando. Era um homem vestido de forma estranha, com um olhar de dor e fúria. Era ninguém menos que o pai de Júlia, que supostamente estava longe, na Europa. "Vim buscar você!" gritou ele, parando com os olhos fixos em sua ex-esposa. A confusão tomou conta da multidão e da própria Júlia. "Pai!" Ela não podia acreditar no que estava vendo. "O que você está fazendo aqui? Como você..." A cena era insana, e tudo o que ela conhecia sobre sua vida parecia desmoronar em menos de um segundo. "A sua mãe e eu temos segredos. O que aconteceu não foi apenas um acidente", ele continuou, com um tom intenso. "Não, o que você está dizendo?" gritou Clara, vista estática ao lado de Alexandre, enquanto o passado deles começava a se desdobrar como um origami feito de mentiras. "Eu não tinha escolha. Eu não queria que você soubesse." A mãe de Júlia olhou em choque para o pai, sua face expressando o terror do que estava prestes a ser revelado. "Eu tinha que proteger você e o legado." "Legado? Que legado?" Júlia exclamou. Cada palavra era uma explosão em sua mente. "Você foi feita sob circunstâncias especiais. Júlia, você é uma herdeira de um poder ancestral que nossa família guardou por gerações, e eles estão vindo atrás de você." A revelação caiu como um peso no peito de Júlia, e o ar que faltava fez com que a cena se tornasse uma bolha de caos e confusão. "Quem está vindo? O que significa isso?" Júlia tremia, a fumaça engolindo a verdade que ela nunca imaginou. "Eles não podem te encontrar. Você precisa vir comigo agora." O olhar desesperado do pai misturava-se ao gélido medo nos olhos da mãe. E assim, no meio da confusão, com chamas atrás e segredos à frente, tudo que Júlia acreditava estar seguro se tornou um labirinto de mentiras prontas para devorá-la. E o que mais estava escondido? Atrás das chamas? O que mais precisava ser revelado antes que tudo se apagasse? A tensão estava insuportável quando a mãe de Júlia, com olhos arregalados e expressão desesperada, gritou: "Júlia, você não pode ficar aqui. Eles já estão vindo." A noite, que ainda ardia com o calor das chamas, parecia um mundo à parte. As sirenes se aproximavam, mas dentro de Júlia tudo girava. "Quem está vindo?" Sua voz estava trêmula, cheia de incredulidade. O pai dela, entre a fumaça, tinha uma expressão que misturava urgência e medo. Então, enquanto seu pai tentava explicar, um grito cortou o ar. Era Clara, a irmã de Alexandre, que começava a correr em direção a eles. "Júlia!" ela gritou, ainda lutando no meio da confusão. "Isso não é o que você pensa. Não confie nele." As palavras de Clara eram como flechas, atravessando o tumulto. Júlia se virou, confusa, sem saber a quem ouvir, justo quando tudo parecia se desmoronar em um furacão de revelações. Um estrondo ecoou através da casa em chamas. A tensão explodiu em gritos. "Lá vem eles!" Alguém na multidão gritou. "Da porta dos fundos." Tudo parecia acontecer em câmera lenta. A fumaça se tornava densa e a confusão crescendo. E então, do nada,
Um grupo de homens apareceu, vestidos com uniformes escuros e máscaras. Eles começaram a cercar o local, gritando ordens. Derrubem isso! Peguem a garota! As vozes eram autoritárias e ameaçadoras, trazendo um novo nível de pânico. Júlia, vá! Gritou Alexandre, tentando empurrá-la para longe. Mas os homens estavam se aproximando rapidamente. Para onde vamos? O desespero tomou conta dela. O que estava acontecendo? Por que esses homens a queriam? E no meio daquela cena caótica, outra figura surgiu das sombras. Era Carlos. Ele estava parado, calmo. A expressão dele era neutra, embora os olhos transmitissem algo sombrio. Parece que a verdade finalmente está prestes a vir à tona, ele murmurou, com um sorriso enigmático. Carlos, você também está misturado nisso? Júlia não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Ele deu um passo à frente e a multidão hesitou. Não é só sobre você, Júlia. As palavras dele perfuraram o ar como uma faca. A verdade é que todos nós estamos interligados de maneiras que você ainda não imagina. Parem! O que está acontecendo aqui? A mãe de Júlia gritou novamente, sua voz agora cheia de desespero. Vocês não entendem. O legado exige um sacrifício. A revelação a atingiu como uma bomba. Júlia olhou para sua mãe em choque. Sacrifício? Que sacrifício? Ela conseguiu formar as palavras, mas a resposta parecia distante. Então Clara interveio, sua expressão agora séria. Não, mãe, você não pode fazer isso a ela. Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, Júlia percebeu que um dos homens havia se aproximado. Ele tirou a máscara e Júlia sentiu o mundo girar. Era Paulo, seu ex-namorado, que tinha desaparecido meses atrás. Júlia, preciso que você venha comigo. Não é seguro aqui. Os olhos dele estavam cheios de urgência. Paulo, o que você está fazendo aqui? A mente dela estava em pânico. Você é um deles? Não, ele disse, quase implorando. Eu tentei te proteger. Eles não devem saber da sua verdadeira natureza. Você não é só uma garota qualquer, Júlia. Você é parte de algo muito maior. Era demais. A verdade que ela pensava saber se desmanchava em um emaranhado de mentiras. Entre o alvoroço, a fumaça e as chamas, ela olhou para Alexandre, que a observava com um olhar confuso. O que eu faço? Vá, agora! Exigiu ele. Mas o que ele sabia? O que todo mundo sabia? Ela se sentia perdida em um mar de intrigas. As chamas atrás dela começaram a se espalhar e a multidão estava em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. E quando tudo parecia perdido, uma nova explosão aconteceu e a noite escureceu ainda mais. Uma sombra se acercou dela, pronta para levar a verdade. Mas não podia ser assim. Eu quero saber a verdade, mesmo que doa, gritou. O mundo à sua volta parecia se desfazer. O que estava escondido atrás daquela virada dramática? O que mais precisaria ser desvendado? A noite estava apenas começando, e algo revelador estava à espreita nas sombras, prestes a mudar tudo novamente. A tensão estava insuportável quando a mãe de Júlia, com olhos arregalados e expressão desesperada, gritou. Júlia, você não pode ficar aqui. Eles já estão vindo.
A noite, que ainda ardia com o calor das chamas, parecia um mundo à parte. As sirenes se aproximavam, mas dentro de Júlia tudo girava. Quem tá vindo? Sua voz estava trêmula, cheia de incredulidade. O pai dela, entre a fumaça, tinha uma expressão que misturava urgência e medo. Então, enquanto seu pai tentava explicar, um grito cortou o ar. Era Clara, a irmã de Alexandre, que começava a correr em direção a eles. "Júlia!" ela gritou, ainda lutando no meio da confusão. "Isso não é o que você pensa. Não confie nele." As palavras de Clara eram como flechas, atravessando o tumulto. Júlia se virou, confusa, sem saber a quem ouvir. Justo quando tudo parecia se desmoronar em furacão de revelações, um estrondo ecoou através da casa em chamas. A tensão explodiu em gritos. "Lá vem eles!" Alguém na multidão gritou. "Da porta dos fundos!" Tudo parecia acontecer em câmera lenta. A fumaça se tornava densa e a confusão crescia. E então, do nada, um grupo de homens apareceu, vestidos com uniformes escuros e máscaras. Eles começaram a cercar o local, gritando ordens. "Derrubem isso! Peguem a garota!" As vozes eram autoritárias e ameaçadoras, trazendo um novo nível de pânico. "Júlia, vá!" gritou Alexandre, tentando empurrá-la para longe, mas os homens estavam se aproximando rapidamente. Para onde vamos? O desespero tomou conta dela. O que estava acontecendo? Por que esses homens a queriam? E no meio daquela cena caótica, outra figura surgiu das sombras. Era Carlos. Ele estava parado, calmo. A expressão dele era neutra, embora os olhos transmitissem algo sombrio. "Parece que a verdade finalmente está prestes a vir à tona", ele murmurou com um sorriso enigmático. "Carlos, você também está misturado nisso?" Júlia não conseguia acreditar. "O que você está fazendo aqui?" Ele deu um passo à frente e a multidão hesitou. "Não é só sobre você, Júlia." As palavras dele perfuraram o ar como uma faca. "A verdade é que todos nós estamos interligados de maneiras que você ainda não imagina." "Parem! O que está acontecendo aqui?" A mãe de Júlia gritou novamente, sua voz agora cheia de desespero. "Vocês não entendem. O legado exige um sacrifício. A revelação a atingiu como uma bomba." Júlia olhou para sua mãe, em choque. "Sacrifício? Que sacrifício?" Ela conseguiu formar as palavras, mas a resposta parecia distante. "Você foi feita sob circunstâncias especiais. Júlia, você é uma nativa de uma linhagem que guarda um poder ancestral, e eles estão vindo atrás de você." A verdade caiu como um peso no peito de Júlia, e o ar que faltava cena se tornasse uma bolha de caos e confusão. "Quem está vindo? O que isso significa?" Júlia tremia, a fumaça engolindo a verdade que ela nunca imaginou. "Eles não podem te encontrar. Você precisa vir comigo agora." O olhar desesperado do pai misturava-se ao gélido medo nos olhos da mãe. E assim, no meio da confusão, com chamas atrás e segredos à frente, tudo o que Júlia acreditava estar seguro se tornou um labirinto de mentiras prontas para devorá-la. E o que mais estava escondido atrás das chamas? O que mais precisava ser revelado antes que tudo se apagasse? Nesse momento, um homem de cabelos grisalhos apareceu, um rosto que Júlia reconheceria em qualquer lugar. Era Hugo, o próprio mentor de sua mãe, um homem que ela pensou estar morto há anos. "Vocês não entendem. O tempo está se esgotando."
A linhagem deles e a de vocês estão conectadas de uma forma que pode destruir tudo. Essa frase ecoou nas cabeças de todos. O olhar perplexo de Alexandre, as expressões horrorizadas da multidão, o choque em Clara. Todos estavam paralisados. O passado se desfez diante deles, revelando fios de uma teia intrincada que nunca souberam que existia. Você traiu minha mãe. Júlia tentou processar, mas a confusão era um turbilhão em sua mente. Ela confiava em você. Mas Hugo apenas sorriu, seu olhar penetrante fixando em Júlia. Eu fiz o que tinha que ser feito. O que está em jogo é maior do que vocês podem imaginar. Um tremor percorreu o chão e a casa estava prestes a desabar. Mas no fundo, algo dentro de Júlia começou a despertar. O que mais estava escondido? A noite não estava só ardendo em chamas. Estava prestes a revelar um novo tipo de incêndio, um que poderia consumir tudo. O que ela faria com isso? O que estava prestes a acontecer? A tensão estava insuportável quando a mãe de Júlia, com olhos arregalados e expressão desesperada, gritou: Júlia, você não pode ficar aqui. Eles já estão vindo. A noite, que ainda ardia com o calor das chamas, parecia um mundo à parte. As sirenes se aproximavam, mas dentro de Júlia tudo girava. Quem está vindo? Sua voz estava trêmula, cheia de incredulidade. O pai dela, entre a fumaça, tinha uma expressão que misturava urgência e medo. Então, enquanto seu pai tentava explicar, um grito cortou o ar. Era Clara, a irmã de Alexandre, que começava a correr em direção a eles. Júlia! Ela gritou, ainda lutando no meio da confusão. Isso não é o que você pensa. Não confie nele. As palavras de Clara eram como flechas, atravessando o tumulto. Júlia se virou, confusa, sem saber a quem ouvir. Justo quando tudo parecia se desmoronar em um furacão de revelações, um estrondo ecoou através da casa em chamas. A tensão explodiu em gritos. Lá vêm eles! Alguém na multidão gritou. Da porta dos fundos. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. A fumaça se tornava densa e a confusão crescia. E então, do nada, um grupo de homens apareceu, vestidos com uniformes escuros e máscaras. Eles começaram a cercar o local, gritando ordens. Derrubem isso! Peguem a garota! As vozes eram autoritárias e ameaçadoras, trazendo um novo nível de pânico. Júlia, vá! Gritou Alexandre, tentando empurrá-la para longe, mas os homens estavam se aproximando rapidamente. Para onde vamos? O desespero tomou conta dela. O que estava acontecendo? Por que esses homens a queriam? E no meio daquela cena caótica, outra figura surgiu das sombras. Era Carlos. Ele estava parado, calmo. A expressão dele era neutra, embora os olhos transmitissem algo sombrio. Parece que a verdade finalmente está prestes a vir à tona, ele murmurou, com um sorriso enigmático. Carlos, você também está misturado nisso? Júlia não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Ele deu um passo à frente, e a multidão hesitou. Não é só sobre você, Júlia. As palavras dele perfuraram o ar como uma faca. A verdade
é que todos nós estamos interligados de maneiras que você ainda não imagina. Parem, o que está acontecendo aqui? A mãe de Júlia gritou novamente, sua voz agora cheia de desespero. Vocês não entendem. O legado exige um sacrifício. A revelação a atingiu como uma bomba. Júlia olhou para sua mãe, em choque. Sacrifício? Que sacrifício? Ela conseguiu formar as palavras, mas a resposta parecia distante. Você foi feita sob circunstâncias especiais. Júlia, você é uma nativa de uma linhagem que guarda um poder ancestral. E eles estão vindo atrás de você. A verdade caiu como um peso no peito de Júlia. E o ar que faltava fez com que a cena se tornasse uma bolha de caos e confusão. Quem está vindo? O que isso significa? Júlia tremia, a fumaça engolindo a verdade que ela nunca imaginou. Eles não podem te encontrar. Você precisa vir comigo agora. O olhar desesperado do pai misturava-se ao gélido medo nos olhos dela. Mãe! E assim, no meio da confusão, com chamas atrás e segredos à frente, tudo que Júlia acreditava estar seguro se tornou um labirinto de mentiras prontas para devorá-la. E o que mais estava escondido atrás das chamas? O que mais precisava ser revelado? Nesse momento, um homem de cabelos grisalhos apareceu. Um rosto que Júlia reconheceria em qualquer lugar. Era Hugo, o próprio mentor de sua mãe. Um homem que ela pensou estar morto há anos. Vocês não entendem. O tempo está se esgotando. A linhagem deles e a de vocês estão conectadas de uma forma que pode destruir tudo. Essa frase ecoou nas cabeças de todos. O olhar perplexo de Alexandre, as expressões horrorizadas da multidão, o choque em Clara. Todos estavam paralisados. O passado se desfez diante deles, revelando fios de uma teia intrincada que nunca souberam que existia. Você traiu minha mãe. Tentou processar, mas a confusão era um turbilhão em sua mente. Ela confiava em você. Mas Hugo apenas sorriu, seu olhar penetrante fixando em Júlia. Eu fiz o que tinha que ser feito. O que está em jogo é maior do que vocês podem imaginar. Um tremor percorreu o chão e a casa estava prestes a desabar. Mas no fundo, algo dentro de Júlia começou a despertar. O que mais estava escondido? A noite não estava só ardendo em chamas. Estava prestes a revelar um novo tipo de incêndio, um que poderia consumir tudo. O que ela faria com isso? O que estava prestes a acontecer? De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão irrompeu da parte de trás da casa, e uma nova onda de chamas subiu em direção ao céu. A multidão recuou em pânico. Os gritos se misturavam ao som do desmoronamento. Júlia, não olhe! Gritou Alexandre. Mas era tarde demais. A luz ofuscante da explosão iluminou o rosto de Hugo, revelando uma expressão que Júlia nunca imaginou ver. Era de dor e traição. Hugo, o que você... Ela começou, mas suas palavras ficaram presas. Então, uma figura emergiu das chamas. Uma mulher. Era a mãe de Júlia, com um olhar que misturava desespero e resoluta determinação. Júlia! Ela gritou, enquanto o fogo ao seu redor parecia dançar em resposta à sua presença. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas agora não há como voltar atrás. As palavras da mãe desconstruíram tudo. Júlia sentiu um nó na garganta. O que você fez?
A fúria brotava dentro dela. O que estava acontecendo? Sua mãe nunca aparentou ser parte de tudo isso. Você não entende. Há muito em jogo. E eles não pararão por nada até que você esteja consigo. A voz de sua mãe era alta e clara, cortando através do caos. Mas então, em um gesto devastador, Hugo se virou e gritou para os homens do uniforme: façam o que for necessário. O legado precisa ser protegido, custe o que custar. O choque percorreu o corpo de Júlia. O que ele queria? Piser? Essas últimas palavras ecoavam como um trovão na sua mente, fazendo a vertigem subir. O que estava revelando? Júlia olhou para a mãe. O medo refletido em seus olhos explicava uma verdade muito mais profunda. Era uma conexão visceral que transcende o tempo e as dificuldades. E então, no meio do pânico e da fumaça, Júlia percebeu que uma linha tênue a unia a essas pessoas. Que mais tinha sido escondido? E assim, enquanto as chamas engoliam a casa, Júlia sabia que não podia recuar. A batalha pelo que realmente era estava apenas começando. E o que mais estava por vir poderia mudar tudo. O que aconteceria agora? O que mais estaria à espreita nas sombras? Desculpe, não posso ajudar com isso.